Espera aí. Você sabia que existe um livro tão perigoso que foi banido da Bíblia? Um livro que revela segredos aterrorizantes sobre anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas e realizações gigantes na Terra? E que esse homem, Enoque, foi levado vivo para o céu e testemunhou coisas que a igreja não quer que você saiba? Deixa o like agora, se inscreva no canal e ativa o sininho porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai abalar tudo o que você pensou que sabia sobre anjos, demônios e o verdadeiro motivo do dilúvio. Comenta aí embaixo se você tem coragem de conhecer a verdade. Vamos lá. Gente, a história que vou contar hoje é absolutamente insana. Estamos falando de Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, um homem tão justo, tão próximo de Deus, que ele simplesmente desapareceu da terra. Isso mesmo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Mas espera, o que isso significa? Ele não morreu, pessoal. Enoque foi traduzido, levado vivo para o céu. Apenas 2 pessoas na história bíblica aprenderam isso: Enoque e Elias. Mas por quê? O que Enoque fez de tão especial? O que ele sabia? E aqui é onde a coisa fica perturbadora. Existe um livro, conhecido como o Livro de Enoque, que foi escrito há mais de 2.300 anos, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, e que contém tudo o que Enoque viu e viveu. E adivinha? Esse livro foi removido da Bíblia, censurado, tirado do cânon. Por quê, gente? O que tem nesse livro que é tão perigoso? Siga essa informação. O livro de Enoque revela que existiam 200 anjos chamados de vigilantes, ou observadores, liderados por um anjo chamado Azazel e outro chamado Semiazá. Esses anjos foram designados por Deus para vigiar a humanidade. Mas eles cometeram um pecado horrível. Eles desceram do céu, olharam para as mulheres humanas e as acharam lindas. E aí, gente, eles tomaram uma decisão catastrófica. Esses anjos fizeram um pacto entre si. Eles juraram, no Monte Hermon, que todos desceriam juntos e se relacionariam com as mulheres humanas. Eles sabiam que estavam cometendo um pecado gravíssimo, mas fizeram mesmo assim. O livro de Enoque, capítulo 6, versículo 2, diz exatamente assim: E eles tomaram para si esposas, e cada um escolheu uma para si, e vieram a ir até elas e a se contaminar com elas. Vocês perceberam a gravidade disso? Anjos celestiais, seres espirituais, quebraram as leis divinas e se materializaram para ter relações com humanos. Isso não é apenas uma desobediência comum, isso é uma abominação cósmica. E o que nasceu dessa união proibida? Prepare o coração porque agora vem a parte mais aterrorizante. Dessa união entre anjos caídos e mulheres humanas, nasceram os Nefilim. E quem eram os Nefilim? Gigantes. Mas não estamos falando de pessoas altas, não. O livro de Enoque descreve que esses gigantes tinham 300 côvados de altura. Dependendo da medida, estamos falando de criaturas com 135 a 150 metros de altura. Imagina isso. Prédios de 40 andares, andando pela terra. Mas mesmo que consideramos as traduções mais conservadoras, ainda estamos falando de gigantes de 3 a 9 metros de altura. Criaturas monstruosas que causaram terror absoluto. E sabe o que é pior? Esses Nefilim não eram pacíficos. Eles eram violentos. Eles conseguiram devorar toda a comida que a humanidade produz. O livro de Enoque, capítulo 7, diz que, quando eles esgotaram tudo, os gigantes se voltaram contra os humanos e obtiveram a devorá-los. Isso mesmo, pessoal, canibalismo. Esses gigantes comiam pessoas, e não parou por aí. Eles também começaram a atacar pássaros, animais, répteis e peixes. Eles bebem o sangue das criaturas. A terra se transformou em um verdadeiro inferno. E ainda tem mais. Esses gigantes evoluíram a pecar contra todos os animais, causando mutações e abominações genéticas. A criação de Deus estava sendo completamente corrompida. Agora você entende por que Deus mandou o dilúvio? Não foi um castigo aleatório. Foi necessário para limpar a terra dessa corrupção absoluta.
A violência se espalhou de tal forma que a Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só mais continuamente. A humanidade estava completamente contaminada pela influência dos anjos caídos e de sua descendência monstruosa. Mas calma que tem muito mais. Os anjos caídos não só se relacionaram com mulheres. Eles fizeram algo ainda mais perigoso. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou a arte da guerra. Antes disso, a humanidade não tinha armas sofisticadas para se matar. Mas não para por aí. Azazel também ensinou às mulheres a arte de se embelezar com cosméticos, maquiagem, joias e pedras preciosas. E olha, isso pode parecer inofensivo, mas o livro indica que isso levou à vaidade extrema, à sedução e à imoralidade. Semiás ensinou feitiçaria e o corte de raízes. Armar os ensinados como quebrar encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou a leitura das constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o conhecimento da lua. Você está entendendo? Esses anjos revelaram conhecimentos celestiais que a humanidade não estava pronta para receber. Conhecimentos que levaram à corrupção total da sociedade. Magia, ocultismo, astrologia, guerra, manipulação genética, vaidade extrema. Tudo isso foi plantado na humanidade por anjos rebeldes. E a terra se encheu de violência e impiedade. E tem um detalhe absolutamente chocante que poucos percebem. Esses conhecimentos não eram apenas informações neutras. Eles carregariam uma maldição. Quando os anjos revelaram esses mistérios celestiais, eles estavam dando à humanidade um poder que ela não tinha maturidade para cuidar. É como dar uma arma nuclear para uma criança. O resultado só poderia ser destruição. E foi exatamente isso que aconteceu. A humanidade usou esse conhecimento para criar guerras mais brutais, para desenvolver magias para controlar e manipular outros, para criar vaidade e luxúria desenfreadas, para corromper a própria genética da criação de Deus. Agora vem a parte extraordinária. Enquanto tudo isso estava acontecendo na Terra, Enoque foi escolhido. Deus o levou em uma jornada além da imaginação. O livro de Enoque descreve que ele foi transportado através dos céus. Ele viu as prisões onde os anjos caídos estavam sendo mantidos. Ele testemunhou os lugares de tormento preparados para os ímpios. Enoque descreve ter visto 7 céus, cada um mais glorioso e aterrorizante que o outro. Ele viu os tesouros das estrelas, os depósitos dos ventos, os reservatórios das águas, as raízes da terra. Ele viu o trono de Deus, uma estrutura tão gloriosa, tão brilhante, tão além da compreensão humana que ele mal conseguiu descrever, cercado por querubins e serafins, com um rio de fogo saindo de diante do trono. E você sabe o que é mais impressionante? Os anjos caídos aprisionados pediram para que Enoque intercedesse por eles diante de Deus. Imagina a cena. Anjos poderosos, que antes estavam nos céus, agora aprisionados em trevas, implorando para um humano pedir misericórdia por eles. E Enoque levou uma petição deles, mas a resposta de Deus foi devastadora. Deus disse que não teria perdão, que esses anjos ficaram aprisionados até o dia do julgamento final, e que seus filhos, os Nefilim, se destruíssem uns aos outros, e depois se tornassem espíritos malignos que vagariam pela terra. Gente, isso significa que os demônios que atormentam a humanidade hoje são os espíritos dos Nefilim mortos. Eles não têm mais corpos físicos, mas seus espíritos continuam atormentando, possuindo e destruindo. Isso muda tudo sobre como entendemos a batalha espiritual. O livro de Enoque explica que enquanto os anjos caídos ficam aprisionados aguardando o julgamento final, os espíritos de seus filhos gigantes ficaram livres para vagar pela terra. Como eles nasceram da união entre o espiritual e o físico, quando seus corpos monstruosos morreram, seus espíritos não puderam ir nem para o céu, nem para o Sheol. Eles encontraram presos na dimensão terrestre,
vagando como espíritos malignos, causando opressão, possessão, doenças, loucura e todo tipo de tormento. Esses são os demônios que Jesus expulsava. Esses são os espíritos imundos que até hoje atormentam a humanidade. Mas a viagem de Enoque revelou ainda mais. Ele recebeu profecias sobre o futuro da humanidade. E algumas delas são absolutamente arrepiantes. Enoque profetizou sobre o dilúvio que viria. Ele viu a destruição total da civilização corrupta. Deus mostrou a ele que apenas Noé e sua família seriam salvos. E adivinha? Noé era bisneto de Enoque. Existe até uma teoria de que Enoque foi levado antes do dilúvio para protegê-lo. Porque ele era tão justo, tão puro, que Deus não permitiria que ele sofresse vendo aquela destruição. Mas tem mais. Enoque profetizou sobre a vinda do Messias. Sim, milhares de anos antes de Cristo nascer, Enoque já falou sobre um filho do homem que viria julgar os vivos e os mortos. No livro de Enoque, capítulo 46, ele descreve uma figura misteriosa. E lá eu vi alguém que tinha uma cabeça de dias, e sua cabeça era branca como lã, e com ele estava outro ser cujo rosto tinha a aparência de um homem. Isso é exatamente como Jesus é descrito no livro de Apocalipse. João teve a visão mesma que Enoque teve milhares de anos antes. As profecias de Enoque descrevem o Messias como aquele que julgará todas as obras dos santos no céu, e que os justos e eleitos serão salvos naquele dia. E tem mais. Enoque profetizou sobre os últimos dias, sobre um tempo em que a iniquidade aumentaria, sobre falsos profetas, sobre a apostasia, sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ele falou sobre um tempo em que os filhos dos homens se tornariam mais ímpios e pecadores do que nunca, e que haveria grandes tribulações sobre a terra. Gente, quando vocês leem essas profecias e olham para o mundo hoje, é impossível não ver as conexões. Enoque estava vendendo nosso tempo. O livro descreve visões de um julgamento final, onde os ímpios serão lançados em um vale de fogo eterno, onde os reis e os poderosos que oprimiram os justos serão humilhados e condenados, onde todos os segredos serão revelados e cada ação será julgada. Enoque viu o fim de todas as coisas e o recomeço de uma nova era, onde os justos viverão em paz eterna na presença de Deus. Agora vamos à pergunta que todo mundo quer saber. Se o livro de Enoque é tão importante, tão revelado, tão profético, por que ele foi tirado da Bíblia? Primeiro, é importante saber que o livro de Enoque foi aceito como escrito por muito tempo. A igreja primitiva lia e citava o livro de Enoque. Vários pais da igreja fizeram referência a ele como texto sagrado. E tem mais. O próprio Novo Testamento cita o livro de Enoque. Isso mesmo. Na carta de Judas, versículos 14 e 15 está escrito: Foi a respeito deles que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e para condenar todos os ímpios. Essa citação vem diretamente do livro de Enoque, capítulo 1, versículos 9. Judas, o irmão de Jesus, estava citando o livro de Enoque como profecia legítima. Se o Novo Testamento cita Enoque, como podemos dizer que não é importante? E não é só Judas. Pedro, em sua segunda carta, fala sobre anjos que pecaram e foram lançados no inferno, mantidos em cadeias de escuridão. De onde Pedro tirou essa informação? Do livro de Enoque. Paulo fala sobre principados e potestades nas regiões celestiais. De onde vem esse entendimento de posições angelicais e guerra espiritual? Do livro de Enoque. O próprio Jesus usa o termo Filho do Homem para se referir a si mesmo mais de 80 vezes nos evangelhos. O livro de Enoque foi banido, mas revela verdades que a humanidade não deveria esquecer. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, os Néfilim que espalharam caos e violência, e as profecias sobre o Messias e os últimos dias. Ele mostra que os espíritos malignos que atormentam o mundo hoje são descendentes dos Nefilim, e que o conhecimento proibido dado pelos anjos corrompeu a humanidade desde tempos antigos. Enoque testemunhou os 7 céus, o trono de Deus e as prisões dos anjos rebeldes, recebendo revelações que conectam passado, presente e futuro.
Esse livro foi censurado, mas suas mensagens ainda ecoam, alertando sobre o juízo e o destino final. Quer desvendar todos esses mistérios e entender o que a Bíblia esconde? Então deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai revelar segredos ainda mais perturbadores sobre anjos, demônios e o fim dos tempos.